Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando hoje, olha só que legal, o nosso curso de 200 questões comentadas e inéditas sobre a nova lei de licitações, a lei número 14.133 de 2021. É um dos primeiros cursos do mercado contemplando essa nova lei. É uma oportunidade de você que está aí diante de uma nova lei de licitações treinar usando questões. Essa é a nossa primeira aula, serão 200 questões, ok? Essa primeira aula está disponível de forma gratuita no YouTube para vocês conhecerem e, se gostarem, só passar no nosso site eleitoralcombruno.com.br para adquirir a aula completa. Na verdade, todas as 200 questões, nós estamos seguindo um cronograma de disponibilização das aulas que você também pode acompanhar no nosso site. Tudo bem? Vamos então para a nossa primeira questão da primeira aula do curso de 200 questões? Vejam só. Primeira questão diz o seguinte: a lei de licitações, que é a lei número 14.133 de 2021, estabelece normas gerais de licitação e também contratação para as administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que abrange, dentre outras, entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública e também as empresas públicas. Aqui está uma questão interessante e possível de ser cobrada em prova. Será que as normas da Lei 14.133 de 2021 vai abranger também entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública e empresas públicas? Pessoal, para respondermos essa questão, nós temos que ir lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, veja só o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º. Prevê que não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias regidas pela lei de número 13.303 de 2016. A questão, ela previu que vai abranger quem? As empresas públicas. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Quando a gente observa a lei 14.133 de 2021, a gente pode perceber, pessoal, que logo no artigo 1º nós temos a afirmação que fica instituído, então, essa lei e ela vai abranger, veja só, os órgãos dos poderes legislativos e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa, os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então a questão aqui está incorreta, por quê? Abrange empresas públicas? Não. Beleza? Questão número 1, incorreta. Próxima questão. A Lei de Licitações, número 14.133 de 2021, não abrange na totalidade as funções dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União. Porém, estabelece as normas gerais de licitação e contratação para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Essa questão é interessante e, de fato, a gente até falou um pouquinho sobre ela. O artigo 1º, inciso 1º da Lei 14.133, diz que esta lei ela vai estabelecer normas gerais abrangendo órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados, do Distrito Federal e os órgãos dos poderes legislativo dos municípios. Veja, quando no desempenho da função administrativa. Então, não vai realmente abranger na totalidade as funções dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário. E ainda estabelece normas gerais para os fundos especiais. E aqui, não sei se vocês vão lembrar, lá no direito administrativo, quando você estuda fundo especial, alguns exemplos de fundos constitucionais. Fundo de participação dos municípios,
dos estados e o próprio Fundeb. A questão aqui ela foi um pouco mais específica, citando o Fundeb para te confundir. Você precisa lembrar que o Fundeb ele é um fundo, né? E esse fundo é um fundo especial, tá bom? E é abrangido para os fundos especiais essas normas gerais de licitação. A questão, então, número 2 está correta, ok? Questão número 3. Julgue, conforme as disposições da Lei de Licitações, número 14.133 de 2021, nas contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de organismo financeiro estrangeiro, serão admitidas condições peculiares constantes de suas normas e procedimentos, se identificado que essas condições não conflitam com os princípios constitucionais em vigor. Essa questão ela é interessante porque quando a gente fala de condições, né? Quando a gente fala de condições peculiares, a lei de licitações para esses casos que envolva recurso proveniente de empréstimo ou doação oriundo, ou seja, advindo de organismo financeiro estrangeiro, nós vamos ter condições que serão cumulativas. E veja que citou aqui condições que não conflitam com os princípios constitucionais em vigor. No entanto, quando a gente observa a Lei de Licitações no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º, a gente tem condições peculiares à seleção e à contratação, constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que, vejam só, sejam exigidos para a obtenção do empréstimo ou doação. A linha B, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Então veja, desde que nós temos aqui 3 requisitos que são cumulativos. Então a questão, ela apresenta e fica como se fosse apenas esse requisito de não ter condições conflitando com os princípios constitucionais em vigor. Por isso que a questão ela está incorreta, tá? Próxima questão, número 4. A Lei de Licitações, número 14.133 de 2021, aplica-se, dentre outros, a concessão e permissão de uso de bens públicos, contratos que tenham por objeto a gestão de dívida pública, obras e serviços de arquitetura e engenharia e ainda prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Será que a nova lei de licitações ela se aplica a essas condições que foram aqui colocadas? O que vocês acham? O artigo 2º fala que a lei ela vai se aplicar à alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos. Que mais? Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e comunicação. Aí vem o artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei, que é o que vocês precisam entender. Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública. Olha a gestão de dívida pública aqui na 4. Então, a lei se aplica a isso? Não. Além também de não se aplicar a contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Questão incorreta. Próxima questão, número 5. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados pela Lei de Licitações, número 14.133 de 2021, as disposições constantes sobre aquisições públicas previstas na Lei Complementar número 123 de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte. A obtenção desses benefícios limita-se às empresas em questão, que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento das mesmas. Vejamos, o artigo 4º da lei diz que aplica-se às licitações e contratos as disposições dos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar 123 de 2006, que é justamente a lei que trata sobre normas ao tratamento diferenciado favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Até aqui, ok. Aí o parágrafo 2º traz justamente a afirmação da questão 5, que a obtenção desses benefícios fica limitada às microempresas e empresas de pequeno porte que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Questão número 5, então, está corretíssima. Nenhum erro apresentado na questão. Questão número 6. Conforme as disposições da Lei de Licitações, figura dentre os seus princípios os de desenvolvimento nacional sustentável, do interesse público, da celeridade e da eficácia. O interessante desta questão é que ela falou o seguinte: olha, existem outros princípios. Não são apenas esses que foram mencionados na questão. E ela está correta? O que vocês acham? Vejamos. O artigo que trata dos princípios é o 5º. E veja que ele traz, diferentemente da Lei 8666, vários princípios. Estão, dentre eles, do interesse público, eficácia, desenvolvimento nacional sustentável, celeridade, mas tem outros, né? Eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade, segregação de funções, segurança jurídica e outros. A questão, então, falou dentre seus princípios, ou seja, existem outros. A questão está correta. 7. Para fins da Lei de Licitações, considera-se bens e serviços especiais aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser objetivamente definidos pelo edital ou especificações usuais de mercado, podendo ser exigida justificativa prévia do contratante. Aqui nós temos que diferenciar bens e serviços comuns e bens e serviços especiais. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade, ou seja, diversidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13, exigida justificativa prévia do contratante. Veja que a questão misturou o conceito de bens e serviços especiais com bens e serviços comuns, porque colocou que são aqueles cujos padrões não podem ser objetivamente definidos pelo edital ou especificações usuais de mercado. Mas, na verdade, houve uma mistura do conceito de bens e serviços comuns com bens e serviços especiais, né? É exigida a justificativa prévia do contratante nos bens e serviços especiais e a questão falou, podendo ser exigida. Calma lá, é exigida. Não é podendo ser exigida, não é algo facultativo. Mais um erro apresentado, tá? Questão incorreta. 8. Para fins da Lei de Licitações, considera-se obras, serviços e fornecimentos de grande vulto aqueles cujo valor estimado supera 300 milhões de reais. Essa questão tem um problema. O artigo 6º fala que obras e serviços e fornecimentos de grande vulto são aqueles
cujo valor estimado supera, é acima de 200 milhões de reais e não 300. Por isso que a questão número 8 está errada. Guardem isso, tá? Desse conceito do artigo 6º. Tá bom? 9. De acordo com a Lei de Licitações, termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter, dentre outros, os seguintes parâmetros e elementos descritivos: requisitos da contratação, critérios de medição e de pagamento, adequação orçamentária, prazo de entrega. Será que tudo isso deve constar no termo de referência? Cuidado, porque o artigo 6º, inciso 23 e o 24, o 23 fala sobre o termo de referência, o 24 fala sobre o anteprojeto. Termo de referência tem que constar requisitos de contratação? Sim. Critérios de medição e de pagamento? Também. Adequação orçamentária? Também. Prazo de entrega? Opa, não. Prazo de entrega deverá constar no anteprojeto, que é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter outros elementos, inclusive o prazo de entrega. E veja que a questão falou do termo de referência. Questão incorreta. 10ª questão, julgue conforme a Lei de Licitações. O anteprojeto é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, dentre outros parâmetros e elementos descritivos, a forma e critérios de seleção do fornecedor, assim como o modelo de gestão do contrato. Que mais? Além disso, deve constar que descreve, né? Então, assim como o modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. E aí, o que vocês acham? Nós teremos, de fato, pessoal, tudo isso constando no anteprojeto? O que vocês acham? Pessoal, o anteprojeto, ele vai trazer para nós, né, as disposições a respeito dele, lá no artigo 6º. E o anteprojeto está no inciso 24. E no inciso 23, que trata sobre o termo de referência, nós vamos ter como elementos o modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada, forma e critérios de seleção do fornecedor. Então, o que colocou aqui na questão é o que terá o termo de referência. O que vai ter o anteprojeto está no inciso 24 e não tem esses elementos que foram citados na questão. Por isso que a questão está incorreta. Tá bom? E assim nós fechamos a nossa aula número 1. Continue nos acompanhando e se você gostou, passe no site e adquira o curso de questões, de 200 questões que nós teremos acompanhando, seguindo o cronograma. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo.